Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua pessoa, a tua presença. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos ensine na tua palavra aquilo que Deus deixou para nós. Nós precisamos que o Senhor venha, Senhor, em nossas rotinas, em nosso dia a dia, trazer à existência aquilo que nós estamos precisando. Nos ajuda a desenvolvermos comunhão com Deus, nos ajuda a desenvolvermos a nossa vida de oração, para termos ainda mais intimidade com Deus, para entrarmos nos mistérios que Deus tem para nós. Nós somos seres espirituais, fomos feitos para estar em plena comunhão com Deus. Fomos feitos para exercitar o nosso papel, o nosso propósito aqui na Terra. Mas muitos de nós estamos tão afastados de tudo para o que nós realmente fomos feitos, que precisamos que o Senhor nos ajude. Clareia a nossa visão, clareia a nossa mentalidade. Ressalta na palavra o que nós precisamos aprender. Elimina em nós os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias críticas, as barreiras que nos colocam distância entre nós e Deus. Que nós possamos compreender que o lugar de oração é um lugar onde nós fomos feitos para estar, no qual Deus aguarda cada um de nós a cada dia. Sim, Senhor Deus, nós estamos aqui para te buscar, para termos mais intimidade contigo. Nos ajuda, Senhor. Quebra as mentiras e as fortalezas que nos aprisionam em conceitos equivocados, em enganos, em paradigmas. Que caia por terra também todo intento do inimigo de estar fazendo com que o teu povo seja relapso na oração. Em nome de Jesus, que o inimigo fique amarrado, amordaçado, sem força, sem poder. Que toda a área que ele conquistou, que ele comece a perder território. Nós reivindicamos todos os territórios da nossa mente, das nossas emoções, da nossa família, para Deus. Nós queremos que o reino de Deus se expanda, que os princípios de Deus prevaleçam, que a verdade, a comunhão, o amor prevaleça, que a alegria do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo tenham liberdade de agir em nós, na nossa casa e na nossa família. Que esse estudo seja para a tua honra e para a tua glória, Deus. Que o Senhor fale conosco e nos ministre em nome de Jesus. Nós vimos no estudo de ontem que os discípulos de Jesus, que dormiam e acordavam com Jesus, pediram para ele, em certo momento, que ele os ensinasse como orar. Na hora que Jesus para ensinar os seus discípulos a orar, ele estava ensinando aqueles homens que dormiam e acordavam com ele, mas ele estava ensinando todos nós que temos acesso às Escrituras, que estamos lendo, pois todos nós somos os seus discípulos. E de todos os ensinamentos que ele tinha para começar essa lição, ele começou pelo Pai Nosso. Então, em Mateus 6, versículo 9, ele diz assim: portanto, vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa foi a primeira frase que Jesus trouxe de ensinamento aos discípulos. Quando ele fala Pai Nosso, isso tem que chamar a nossa atenção muito. Ele estava ensinando aqueles homens a entrar em profunda comunhão com Deus. Ele poderia ter falado para eles chamarem Senhor Deus, Senhor Deus, magnífico Deus, exaltado Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, ou qualquer outro dos milhares de títulos que Deus tem nas Escrituras. Mas Jesus preferiu utilizar a oração com Pai, chamando Deus de Pai. Neste momento, ele quis quebrar toda a distância que havia entre o ser humano e Deus, entre a divindade e a criação. Um rei pode nunca ter filhos, um senhor pode não ter filhos, mas um pai literalmente tem filho. E quem é pai, quem é mãe, sabe que há uma comunhão, uma intimidade entre o relacionamento do pai com o filho. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso Deus como um Deus todo-poderoso, como o Senhor dos Exércitos, como o Rei dos Reis, como aquele que executou todas as milhares de maravilhas que os nossos olhos podem contemplar, que fez todas as leis como um grande legislador. Mas nós precisamos ter entronizado o conceito que, acima de tudo isso, ele é
o nosso Pai. Nós somos criaturas, sim, fomos feituras de suas mãos, mas Ele, como Criador, é o nosso Pai que está sustentando todas as coisas por causa do amor que Ele tem por nós. Nós somos a coroa da criação. Deus criou a atmosfera, Deus criou o globo terrestre. Deus fez com que o ar fosse suficiente para nós respirarmos. Deus fez com que tudo na natureza viesse para servir ao homem, os animais, as plantas, tudo na natureza existe para funcionar servindo ao homem. E a última parte da criação foi criar o homem e a mulher. Nós temos, então, um Criador que se preocupa com o nosso bem-estar, que se preocupa com tudo que vai estar aí disponível para suprir as nossas necessidades. Nós temos um Deus. E Jesus, ele fala Pai Nosso. E eu chamo aqui a atenção que ele quis fazer com que nós estejamos pensando que Deus é o nosso Pai, Deus é o Pai do nosso Jesus e Deus é o Pai do meu irmão. Deus não é o meu Deus exclusivo, nem é o meu Deus particular. Ele é o Deus de uma comunidade. Ele é um Deus de relacionamento com muitos filhos. Por isso que Jesus fala Pai Nosso. Então, o Pai nos aproxima dele e o nosso continua nos aproximando dele, mas também nos aproxima dos nossos semelhantes. Todas as vezes que nós dizemos Pai Nosso, nós lembramos que o nosso Pai tem muitos filhos. Nós também lembramos que não estamos mais sozinhos. Se Ele tem muitos filhos, nós temos muitos irmãos. Não estamos mais sozinhos. Gozamos do privilégio de termos sido aceitos, de termos sido escolhidos para fazer parte dessa grande família de Deus. E Ele diz assim, que estás no céu. Esse que estás no céu são palavras para nos lembrar que o nosso Deus onisciente, que vê todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares e onipotente, que pode tudo, tem o reino invisível, o reino celestial, o reino de Deus como o trono do seu governo. Ele está delimitando o lugar que iniciou o governo de Deus. Não está limitando a presença de Deus apenas ao reino espiritual do céu, e sim que o governo de Deus começou no reino espiritual do céu e que esse governo está em expansão. Este governo está acima de todo o universo visível que nós conseguimos delimitar com a nossa humanidade. O nosso Deus, ele é infinito, absoluto e incomparável. Tem a sua presença registrada nos céus e na terra. E Jesus continua, santificado seja o teu nome. Nós precisamos aprender o que Jesus está transmitindo aqui para nós. Ele está dizendo para nós, seres humanos, que tudo devemos honrar extremamente ao nome de Deus. Devemos, em todas as nossas atividades, glorificar a Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, todas as nossas atitudes, todos os nossos relacionamentos precisam estar santificando o nome de Deus. Deus, ele é santificado, significa que ele é honrado e glorificado quando reconhecemos a sua existência, quando certificamos que a sua existência é perfeita, que tudo que ele fez é amado e reverenciado nas nossas vidas. 1 Pedro 3,15 fala sobre isso. E também quando as obras de Deus são admiradas e reconhecidas. Então nós glorificamos a Deus, nós santificamos a Deus quando reconhecemos Deus, honramos Deus e atribuímos a Ele toda a glória. É isso que Jesus está dizendo que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Lembrar que o nosso Pai que está nos céus é santificado no seu nome, é santificado em todas as suas escolhas, é santificado em toda a sua obra, é santificado em tudo que ele executou e está executando até aqui. Por isso que Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma oração introdutória, preparatória, que derrubou
toda a barreira que havia entre o homem e Deus, mas que também fez Deus estar no patamar que pertence a ele. O patamar da divindade, que é onisciente, onipotente, onipresente, infinito, incomparável, absoluto. Este é o nosso Pai. Jesus, ele está o tempo inteiro nos lembrando o poder de Deus e a nossa proximidade com Deus. Ele está ensinando aos seus discípulos que não precisamos mais de nenhum intermediário. Não existe ninguém entre nós e o nosso Pai. Nenhuma pessoa viva, nenhuma pessoa morta. Não precisamos orar a padres, a freiras, vivos ou mortos, a pastores, a bispos, vivos ou mortos, para que eles peçam por nós a Deus. Deus está ali, bem pertinho de nós, Pai nosso, que ouve as nossas orações. Jesus está ensinando aos seus irmãos, a nós, que o véu já foi rasgado. O véu era a barreira que fazia separação entre o santo dos santos e o homem. Jesus está dizendo que agora o homem pode se aproximar o máximo do santo dos santos. Pai nosso é uma oração de muita intimidade, quando nós falamos pensando, quando nós falamos conscientes, quando nós falamos entendendo o que Jesus estava nos ensinando quando trouxe essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E vem a próxima frase: venha a nós o teu reino. O reino de Deus, que em muitas versões é chamado de o reino dos céus ou o reino de Cristo, diz respeito ao governo de Deus sobre todas as coisas, as suas leis, a sua justiça, a sua moral, a sua verdade. Jesus, ele inaugurou a chegada do reino de Deus aqui na terra. Ele inaugurou com a chegada dele, ele inaugurou com o trabalho dele, e ele está nos estimulando a continuar pedindo a Deus pela expansão do reino, que o reino de Deus esteja em nós, que o reino de Deus esteja nos nossos lares, que o reino de Deus esteja tomando conta dos nossos trabalhos, das nossas cidades. Jesus Cristo inaugurou a chegada do reino de Deus, que vai continuar se expandindo até alcançar a plenitude dele no final dos tempos. Até o final dos tempos, nós, como os seus discípulos, precisamos orar para que o reino de Deus continue ganhando território, ganhando vidas, ganhando espaço, ganhando princípios, ganhando cidades, ganhando leis, até que ele vai atingir a glória máxima e o reino vai estar completo em todos os povos, em todas as nações. E Jesus, ele continua nos explicando como orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se por um lado, aqui na terra, muitas pessoas ainda rejeitam a Deus e a sua vontade, todos temos plena ciência que no reino espiritual de Deus, todos os seres celestiais estão comprometidos, são totalmente submissos à vontade de Deus. Não ficou no reino espiritual de Deus nenhum indivíduo que tenha vontade contrária a Deus. Todos foram expulsos. 1/3 dos anjos que se rebelaram foram expulsos. No reino de Deus, os seres celestiais estão 100% comprometidos e são 100% submissos às leis, aos princípios de Deus. Lugar onde existe harmonia e existe ordem. Jesus está nos ensinando que nós precisamos desta harmonia, desta ordem, deste lugar onde tudo flui, onde tudo funciona, onde existe perfeição, que nós precisamos pedir que esta vontade perfeita de Deus aconteça também nas nossas vidas, nas nossas realidades. Nós precisamos puxar a realidade espiritual do céu para os nossos ambientes, para as nossas casas. Honrar Deus, glorificar Deus em nossas vidas cotidianas. Então, em Mateus 6:10, quando Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está nos ensinando a entrar em guerra espiritual, em batalha espiritual contra o caos. O caos vai ser
organizado quando nós estabelecermos a vontade de Deus aqui na terra. Quando a vontade de Deus for soberana, quando a vontade de Deus imperar, nós veremos as nossas casas organizadas, arrumadas. Jesus sabe que nós precisamos entregar a Deus o nosso coração. Precisamos entregar as nossas vontades. Precisamos ter uma vontade de cumprir retamente a vontade de Deus. Essa obediência envolve que estejamos prontos, que estejamos nos dedicando, que estejamos em amor, perseverando. Em Mateus 6, versículo 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está trazendo para as nossas vidas, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, a proximidade de Deus, mas também a necessidade que nós temos de nos dedicar a conhecer a Deus. Como vamos pedir que o reino de Deus venha prevalecer nas nossas vidas se não conhecemos o que impera no reino de Deus, os princípios do reino de Deus, as verdades do reino de Deus? Como vamos proibir que mentiras e enganos cresçam como ervas daninhas, comendo os jardins bonitos que Deus tem para nós, se não conseguimos distinguir? Que nós possamos nos dedicar a estudar a palavra de Deus, a conhecer a vontade de Deus, para orar dentro desta vontade, fazendo com que a palavra de Deus, a vontade de Deus, prevaleça nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, como ela tem prevalecido nos céus. O dia de hoje, como ato profético, você consegue abrir mão da sua vontade, acreditando que a vontade de Deus é melhor para você do que a sua própria vontade, e escrever aí nos comentários: seja feita a sua vontade na minha vida e na minha família. Seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida e na minha família. Te convido para decretarmos e profetizarmos num espírito de oração a palavra do nosso Deus para nós e para a nossa família em 2025. Nós declaramos que este ano de 2025 é um ano de consagração, rendição a Deus e aos propósitos de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós profetizamos que nós e os nossos estamos tendo experiências sobrenaturais com Cristo. Nós sonharemos e ouviremos a voz do nosso Deus falando conosco. Teremos visões. O nosso Jesus utilizará da sua multiforme sabedoria para alcançar todos os membros da nossa família. Os nossos filhos serão usados poderosamente por Deus nesta terra, assim como nós nos destacaremos em sabedoria e inteligência diante de Deus, diante dos homens, e seremos honrados aonde formos enviados. O Espírito de Deus está fazendo com que todos da nossa casa recebam força para construir aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Estamos recebendo instrução e direção da parte do nosso Deus. O nosso discernimento espiritual aumenta a cada estudo, a cada dia. A nossa coragem e a nossa ousadia crescem. Seremos supridas dia a dia pelas infinitas riquezas do nosso Deus. Viveremos com uma paz que excede todo entendimento, e as nossas relações familiares e de trabalho viverão em harmonia perfeita. As bênçãos de Deus estão nos alcançando. São essas bênçãos que nos fazem avançar, prosperar, crescer. Bênçãos que não trazem problemas e que não acarreta dores. Nós fomos liberadas pelo nosso Jesus na cruz do Calvário, quando na cruz foi rasgado o véu que fazia separação de Deus, e também todas as escrituras que apontavam as nossas culpas e as nossas dívidas. O que pesava contra nós e a nossa família caiu por terra, e nós reivindicamos que toda maldição seja paralisada, interrompida, e que não siga adiante. Que o poder de Deus nos alcance, que as bênçãos maravilhosas sobreponham todos os males que vivemos até então. Nós estamos envolvidos pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus, o poder que
levanta todas as áreas que estão caídas, o poder que organiza todas as áreas que estão em caos, que estão em confusão. O nosso Deus está nos concedendo acesso extraordinário a oportunidades divinas, a pessoas incríveis, a trabalhos, negócios, circunstâncias oportunas e favoráveis. O sobrenatural de Deus faz parte da nossa rotina dia a dia. 2025 é o ano da expansão, que se iniciou dia 1 de janeiro e vai se concluir 31 de dezembro. Nessa caminhada estamos sendo ousados e fortes, acessando a porção dupla de favor e de unção que Deus tem para nós, para nossa família, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse mesmo espírito de profecias, de declarações, de termos confiança que o nosso Pai nos escuta, que não há nada atrapalhando a nossa conversa, que não há nada atrapalhando o nosso pedido, o nosso clamor. Nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor, clamando por cada membro, Senhor, cada marido, cada filho, cada filha, cada neto, cada necessidade específica. Vem, Senhor, vem visitar os nossos, vem visitar nos sonhos, vem visitar nas atividades, vem visitar nas dificuldades, mas vem visitar também nas facilidades. Livra das más amizades, livra das más escolhas, livra das distrações, que o Senhor possa nos firmar no propósito que o Senhor tem para nós, que o Senhor não deixe nada nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, que nós possamos seguir adiante, confiantes que o nosso Deus está velando por nós, que o nosso Deus está fazendo com que todo o reino espiritual, celestial esteja atento à nossa direção, para que os anjos possam agir de acordo com os nossos comandos. Como a tua igreja, nós comandamos que na nossa casa está proibida a mentira, está proibido o engano, está proibido tudo aquilo que tem se levantado de forma contrária ao reino de Deus. Nós queremos que prevaleça a tua vontade, nós queremos que prevaleça, Senhor, o teu governo, que haja ordem, que haja organização, que haja respeito, que haja harmonia, que haja em cada lar a divisão das funções, que haja interação, que haja também concordância, que haja partilha, que haja comunhão, que o Senhor derrame nos nossos relacionamentos a instrução que vem do alto, que o Senhor derrame a cura que nós estamos precisando nas nossas maneiras de pensar, de falar, de sentir, de agir, que o Senhor esteja curando casamentos, curando o relacionamento de pais com filhos, curando pensamentos dos filhos para com os pais, a maneira de falar dos filhos para com os pais, que o Senhor esteja curando o físico também. Pessoas que estão precisando de cura no físico, derrama, Senhor, derrama o teu toque maravilhoso, o sangue de Jesus, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, o nosso corpo é sarado, que o Senhor faça com que as nossas finanças também sejam saradas, os nossos objetivos sejam sarados, as nossas metas sejam sarados, as nossas escolhas sejam saradas, que nós possamos dia a dia estar construindo o que faz com que o teu reino entre em expansão e que os teus propósitos se cumpram para as nossas vidas. Abençoamos os nossos pais, os nossos tios, os nossos parentes de perto, os nossos parentes de longe. Abençoamos as nossas casas, abençoamos os nossos vizinhos que são próximos e os nossos vizinhos que não são próximos. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja colocando anjos em todas as ruas, que o Senhor esteja trazendo as necessidades de cada bairro, de cada cidade aqui representada, mais segurança, mais transporte público. Senhor, eu te agradeço por mais chuva que o Senhor mandou, outra noite de chuva, continue chovendo, Senhor, até que as barragens que estão vazias se encham com água suficiente para abastecer
todas as casas, em nome de Jesus. Vai, Senhor, ordenando tudo que está desalinhado, vai alinhando. Tudo que está desgovernado, vai trazendo o teu governo. Tudo que estava sem forma, vai dando a forma divina, Senhor. Que prevaleça a saúde, que prevaleça a paz, que prevaleça o teu governo, que prevaleça a tua vontade. E nós sabemos que ela é perfeita, agradável, maravilhosa. E por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Você é ousado o suficiente para declarar que seja feita a vontade de Deus na sua vida e na sua família? Escreva aí nos comentários se você tem essa coragem. Eu sou Ana Cláudia Lavor. Colabore com o canal, com a expansão do reino. Aperte aí o seu legal. Copie o link desse estudo. Encaminhe para todas aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração que estão precisando entender melhor o que Jesus estava falando quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. O que Jesus quis ensinar com aquela oração. No nosso próximo estudo, vamos concluir o que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Quero ver cada um de vocês no nosso próximo estudo. Deus te abençoe. Seja você uma bênção.